Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura. Eu já começo fazendo convites a você. Venha curtir a nossa página no Facebook, programa Gente que Fala. Venha também baixar o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet, gratuitamente. Você pode e deve fazê-lo, porque aí você pode nos acompanhar de meio-dia a 1 ao vivo e interagir conosco. E nos demais horários, acompanhar a nossa programação, assistir a esse e outros programas já realizados, tá? Hoje eu vou te contar que o governo contratará 4.000 médicos cubanos. São Paulo aprova projeto que simplifica alvará para imóveis. Poluição do ar melhora. Sabe como? Por decreto aqui em São Paulo, pode? Comgás promove rally para comparar combustíveis. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos queridos e ilustres convidados, como diretor de marketing, planejamento e suprimento de gás da Comgás, Sérgio Luiz da Silva. Como vai, Sérgio? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Também conosco o consultor ambiental, Eduardo Sanmartin, diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Alegria tê-lo aqui, Eduardo. Alegria toda minha. Muito feliz em novamente estar aqui com você e com o teu público para debater assuntos que estão sempre presentes no dia a dia da nossa população. Também conosco o vereador Rubens Calvo, do PMDB, ele que é corregedor da Câmara Municipal de São Paulo. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Vereador e amigo. Tá morrendo de saudade de você. Não mais do que nós Fausto, de você. Não mais. O Fausto fala, chama o Rubens Calvo, Zenildo. Aí Zenildo responde, não, a gente chama, mas a agenda dele é cheia. Aí fica aquela história, né? Esperando a sua vinda, mas é sempre uma satisfação tê-la aqui, viu? Principalmente para compor essa mesa. E geralmente seus convidados são pessoas de extrema competência. Isso são mesmo. Não vou fazer aqui de falsa modéstia, não, porque aqui o melhor programa de debate com qualidade de debatedores, sem dúvida nenhuma, é o programa Gente que Fala. Na presença também do jornalista Carlos Brickman, ele que é diretor do escritório Brickman e Associados de Comunicação. Tudo bem, Brickman? Tudo em ordem. Estou feliz de estar aqui com vocês. Uma alegria nossa, viu? Temas ótimos hoje. Você viu? Vamos começar por esse aqui. O governo federal vai contratar 4.000 médicos cubanos. Segundo o Ministério da Saúde, os recursos serão entregues ao governo de Cuba, que fará o pagamento. Em média, em contratos semelhantes, os profissionais ficam com 30%. A Federação Nacional de Médicos afirma que a qualidade dos profissionais é extremamente duvidosa. E a forma de contratação desses médicos tem características de trabalho escravo. Então, para que vem, né, uma situação como essa que a gente já divulga ser errada? O Rubens Calvo é de uma família de médicos, sabe e conhece muito bem essa situação, né, Calvo? Também médico, da realidade da nossa saúde. Como é que vê essa situação aqui? Como médico, a gente não vê com bons olhos. Mas como governo, que tem que garantir uma assistência médica a lugares que os médicos que estão se formando não querem ir, o governo proporciona aí uma bolsa chegando até R$30 mil, e mesmo assim eles não querem ir. Eu gostaria de dar um depoimento, se você me permitir. Diga. Eu, quando me formei, estava doido para sentar do lado do meu pai, que tinha uma clínica lá que atendia mais de 100 pessoas por dia. Já reconhecida a competência dele e a importância na nossa região, no bairro de Casa Verde. Ou seja, eu queria ficar na janelinha. Eu queria estar do lado dele. Aí ele diz o seguinte, você não está preparado. Eu banco você. Eu já era casado, cursei meu curso casado, foi muito difícil, que medicina é tempo integral. Já tinha 2 filhos. Olha só. E ele me bancou 2 anos na periferia, onde os médicos não queriam ir. Ele falou, agora você sabe como tratar não doenças, e sim doentes, que é o mais importante. Bacana, hein? E aí me absorveu no consultório dele. E fez mais 3 exigências. A primeira, ele dizia assim, não que eu concorde de que alguém casado tenha uma amante, mas você pode até transformar uma amante numa paciente, mas uma paciente numa amante nunca, jamais. Outra coisa, você nunca deverá ganhar dinheiro em doenças incuráveis, né? Ainda mais naquela época, onde eram poucos os tratamentos para neoplasias, quer dizer, câncer. Sim. Você tem que dar dignidade, por mais dinheiro que a pessoa tenha, dignidade em fases terminais, sem se preocupar com o rendimento que você vai ter. E a outra e última, prestígio não se herda, se adquira. Então, vai trabalhar e adquirir o seu prestígio. Vai ser sábio assim lá em casa, hein? Que maravilha. Eu procurei seguir a risca, né? É por isso que você é o homem que é. Agora, Rubens, desculpe, você disse que seu pai falou que não se deve tratar a doença e sim o doente.
Sim. Tá, e com que língua você vai conversar com o doente? Não, o senhor tem razão. Vamos lá, chega lá o cubano e vai encontrar um paciente que diz, olha, doutor, eu estou com dor nos quartos. Tá, porque fala aí mesmo. como é que você vai explicar para o médico cubano e vai dar um tratamento correto para ele? Essa é a primeira Ou pergunta. estou com gastura, né? Exatamente. Que não está na literatura médica, não é? Bom, então Ou vamos tô com- começar por aí. Isso com a- é impossível. Com a espinhela caída, outros Pois é. termos, não é? Estou com problema no figo. Isso, o senhor tem razão. Todavia, eu queria dar uma estatística. Dos médicos, a maioria dos europeus que vieram são médicos com mais de 50 anos e mais de 20 anos de formado, espanhóis e portugueses com uma grande afinidade na língua. Agora, esses 4 mil médicos cubanos provavelmente serão locais estratégicos, porque a gente sabe que o PT tem uma votação muito maior na classe C e que é voto de carteirinha. E eles não vão querer perder isso. Também tem um lado político voto de da cabresto questão. na brincadeira. Sim. Mas vamos para a segunda parte. O PT sempre criticou o que eles chamam de terceirização da saúde. É verdade. Isso daqui o que é? Você contrata o governo cubano para eles mandarem médicos, você paga o governo cubano e eles pagam para os médicos o quanto eles quiserem. Qual é a diferença de eu contratar uma empresa qualquer que designa os médicos, paga quanto quiser? Ou melhor, qual é a diferença, que aqui se chama trabalho escravo, desculpe. Quando você pega uma dessas grandes empresas que tem uma tecelagem terceirizada, que põe um boliviano lá dentro e paga R$100 por mês para ele. Conta para mim qual é a diferença do trabalho escravo que o Ministério Público do Trabalho vai atrás e esse trabalho que os cubanos vão fazer, que não vão ter direito de escolher onde ficar, não vão ter direito de receber salário de quem os contrata. Qual é a diferença? Conta para mim. Bom, esse Brickman é inteligentíssimo. Vamos saber os demais aqui Eu da posso mesa dar que um pensam. testemunho Vamos pro lá. Brickman aqui? Que saudades da coluna do Brickman, era vereador. Todos nós, Nossa, né? e ele Todos cobria nós. bem toda a questão política nacional e da Câmara Municipal, que hoje é muito raro ter um específico acompanhando os trabalhos. Inclusive, quero testemunhar que ele me ajudou, na época, do Armando Melão, que era presidente, colocar o Código de Ética na pauta, que até hoje não foi votado. Sim, claro. E Mas não vai ele ser. me ajudou através das Porque matérias o dele. código de ética não é importante. É por isso que até hoje não foi Não votado. vai ser usado né? mesmo? Vamos trabalhar sem Agora, ética. só queria mais uma pergunta a fazer. Faça, Brickman. Eu não sou médico, ao contrário do Rubens, mas sou de família de médicos. Pai, tio, primo, sobrinho, todo mundo é médico. E eu sei, por exemplo, o seguinte: você vai no médico, ele conversa com você, que vai ser difícil, porque é outra língua, e aí ele vai querer certas coisas. Por exemplo, no mínimo, vai te tirar a pressão. Agora, vai em Cabrobó do Alto, no interior do Acre, e vê se tem aparelho de pressão lá funcionando. Não tem. Então, o que ele vai fazer, gente, se Não ele não tem. sabe qual é a tua pressão? O que o médico pode fazer se ele não sabe qual é a pressão, se ele não sabe qual é a temperatura? Cadê as seringas para ele aplicar? Se às vezes falta aqui em São Paulo, gente. Não, então eu vou só falar que ontem nós fizemos voz e vez aqui de uma ouvinte que ligou aqui, desesperada, estava com dor no joelho, e ela foi em Perus e chegou lá no lugar que deveria ter uma assistência adequada, não tinha aparelho de raio-x para Sim. fazer um raio-x do joelho dela para o médico dar um diagnóstico, porque ele não é bruxo, né? Ele não Gente, pode há quanto tempo apalpar e aparelho achar de que... raio-x? E não tinha. E não tinha. Dentro de São houve Paulo. época. Nós estamos falando lá nos quinhões do Brasil, nós estamos falando de São Paulo. E eu estou falando de injeção. Injeção. Injeção, você aquela percebe? coisa... seringa. Cadê a seringa? Não é todo lugar que tem. Houve época que o raio-x era como se fosse hoje uma ressonância magnética. Não era todos os locais que tinham. E Mas hoje, houve época, né? Hoje nós estamos em outra faz época. parte dos exames básicos. Qualquer ama tem que ter um mas raio-x não para tem, dar o viu, atendimento de vereador? ama. Qualquer ama tem que ter lá um laboratório rápido para fazer lá uma Exame, leitura. Exatamente. Uma cultura, mas enfim. Exatamente. Vamos Cultura saber é dos mais demais demorada. da mesa aqui o que pensa o diretor de marketing e planejamento e suprimento da Ultrassonografia, gás. né, que é tão rápido o exame, tão mas barato. não tem também. Sérgio Luiz da Silva. Bom, Liliane, obviamente o Rubens domina muito mais o assunto em sendo médico. A minha visão como cidadão, olhando essa decisão que é muito polêmica, e parabéns para entrar logo esse tema de cara aqui, eu vejo da seguinte forma.
Eu penso que uma prestação de serviço ela se dá pelos profissionais na qualificação das pessoas, mas, sobretudo, com o equipamento, ou seja, os hospitais, boas clínicas, etc. As duas coisas têm que conciliar uma com a outra, né? Se o médico cubano ele vem aqui, ou profissional de outro estado, a qualificação, a validação do preparo dele para atender qualquer ser humano é o que está em jogo. Então, a partir do momento que ele está em jogo, talvez esses médicos possam atender até o próprio Congresso Nacional, quem sabe, né? Talvez sejam os médicos de família mais adequados. Em sendo qualificados para esse fim, eles podem atender qualquer ser humano. O segundo aspecto se refere à questão... o Renan também, hein? O segundo aspecto se refere a ter os equipamentos. Não me parece, não conheço com propriedade o interior do país em todas as suas dimensões, que essas duas coisas não combinam. Minha visão é que tem por trás disso aqui uma ação de tentar dar à população a solução, mas que não me parece a melhor. Aí sim há uma discussão se é um ato político, uma questão que você aportando um médico nessas cidades, a coisa pode evoluir. Mas certamente não me parece ser a solução mais equilibrada de prestação de serviço adequada à sociedade. Posso te fazer uma pergunta? Passa. Cuba é um país comunista desde 1959. 50 e poucos anos. É um país, portanto, com planejamento centralizado, certo? Tudo é planejado. Como é que eles erraram o planejamento de tal maneira que está sobrando 4 mil médicos lá que eles podem mandar para cá? Boa. Esse Brickman, eu vou te contar. Vamos ouvir também o que pensa o consultor ambiental. Tem um cheiro ruim no ar. Né? Com essa provocação do Brickman, então, eu estou sentindo que o cheiro piorou. O senhor, como consultor ambiental, acha que esses médicos vão se adaptar, inclusive, né, ao nosso ritmo de vida, ao nosso sistema? Qual é a sua opinião? A primeira coisa, eu tive, algum tempo atrás, na principal cidade de Cuba, que é a sua capital, Havana, e tive a oportunidade de verificar que lá o atendimento à saúde ele é gratuito. Só que o cubano tem que entrar em filas que varam toda a noite para ser atendido no final do outro dia, quando consegue. São filas intermináveis. Então, a primeira pergunta é, se tem tanto médico cubano disponíveis para virem ao Brasil, por que eles, antes de virem para cá, não vão atender os cubanos lá para diminuir o tempo de espera de cada um deles nas filas? Segunda questão, e eu pergunto a você, que acompanha o Gente que Fala diariamente. Quando o governo diz que ele precisa trazer médicos para atender as necessidades do interior do país e que nos grandes centros o assunto está resolvido, você sabe que não está resolvido nada. Na principal região do país, que é a cidade de São Paulo e a região metropolitana, se alguém quiser um atendimento pelo sistema de saúde pública, não vai conseguir. Muitas pessoas morrem na fila de espera para ser atendido. Eu conheço pessoas que trabalham em residências de meus conhecidos que, para marcar um exame, são 6 meses de espera. Um exame, para conseguir uma consulta, são outros meses de espera. Remédios, então, não existem. Os hospitais que atendem o serviço de saúde pública não têm equipamentos, não têm condições de materiais para poder fazer esses atendimentos, como já foi dito aqui. Então, tudo isso é uma história para tampar sol com a peneira. O governo está querendo fazer onda para cima de você, mas o povo não é bobo. Já mostrou nas ruas que não vai mais aceitar isso. Chega de mentira. Essa é uma grande mentira que estão querendo jogar para cima de todo mundo. Muito bem. Agora, você que está ligado, o que é, Rubens, nosso vereador? Todavia, a gente tem que pensar daqueles que padecem por falta até do atendimento básico da medicina preventiva e que evita não só a instalação de doenças, como a complicação de doenças. Tem regiões de São Paulo que não tem médico. Eu me formei numa universidade, tinham lá várias pessoas oriundas de vários estados e várias cidades. Assim que se formam, elas não voltam na origem dela, onde estão os familiares, querem vir para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu acho Por que deveria... Rubens? Porque aqui tem melhores condições de trabalho. Tá bom. Aqui se paga melhor. À medida que o não é governo questão federal... só de pagamento. Se você chega num lugar que não tem seringa, que não tem aparelho de pressão... Está fazendo o que lá? O que você está fazendo lá? Então, mas eu tenho uma experiência de vida diferente. Não que eu acho que esse programa do governo é correto. Eu acompanhei toda uma existência, 50 anos de medicina do meu pai, com 370 mil atendimentos, ele sozinho. E eu tenho tudo registrado no consultório dele.
numa região onde não tinha sequer posto de saúde. Por opção, ele foi para a periferia naquela época. Ele fazia pequenas cirurgias, ele fazia partos, ele fazia a clínica, fazia a psiquiatria. E daí, então, a ida do médico força que se instalem melhores equipamentos para assistir a população. Mas se não tiver um médico, ninguém quer esperar. Então, eu vou construir um sírio-libanês no meio do Amazonas. Não, até porque o sírio-libanês só tem aqui, né? Pois é. É, só aqui. Mas se construir, Agora, por exemplo, um postinho equipado com seringa, com... com certeza vai ter, senão o médico não consegue trabalhar. Ah. Com certeza vai ter. Mas não tem. Agora, eu fiquei só um pé atrás quando eu vejo 4 mil médicos cubanos sabendo da afinidade que alguns dirigentes do partido que hoje detém aí o comando do nosso país que vieram, né? Quem sabe já tinham um compromisso deste convênio, né? Porque tem pensamentos doutrinários. Com uma população carente, fica muito mais fácil de você induzi-las a um raciocínio do que aqui no centro de São Paulo, por exemplo, onde as pessoas são mais esclarecidas, melhor atender, até porque tem informações da imprensa e jornalistas como o Brickman, que são pessoas idealistas e briguentos. Muito bem, gente. A Comgás realizou deste mês o Rally da Economia. Olha, ele teve como objetivo comparar o desempenho de 3 veículos com combustíveis diferentes. São eles: etanol, gasolina e GNV, que é o gás natural veicular. Além de apresentar um consumo muito inferior aos demais, o GNV oferece uma baixíssima emissão de poluentes, desde que a conversão do motor seja feita corretamente. Vamos lá, seu comentário, Sérgio Luiz da Silva, que está aqui conosco, que é diretor de marketing, planejamento e suprimento de gás da Comgás. Vamos ter aí também mais economia no bolso? Na verdade, Liliana, essa economia ela sempre existiu. O problema é que a percepção por parte do usuário ela ficou distorcida ao longo dos últimos anos. Em 2007, 2008, quando tivemos no Brasil a crise do gás, a manifestação do governo frente ao problema ela foi, de certa forma, muito danosa a esse mercado de GNV, quando lançou no ar uma ameaça que faltaria o gás, que, na verdade, nunca faltou para esses usuários, e um movimento de preço, e o usuário respondeu, e daí para frente o mercado reduziu bastante. A verdade é que o GNV nunca deixou de ser o combustível mais econômico quando comparado em real por quilômetro. Hoje, quando você ou seus ouvintes e telespectadores vão a um posto, você vê a informação do real por litro de todos os combustíveis, mas eles têm uma eficiência diferente, eles têm por trás um rendimento diferente. O que nós fizemos com esse rally foi exatamente pegar 3 carros absolutamente idênticos, não da Comgás, mas de um parceiro da Nova Veículo, um grande concessionário de São Paulo, 3 taxistas, usuários normais, cada um pegou esse veículo, percorreram 383 quilômetros por São Paulo e, afinal, aferimos a economia, não nós. E essa economia resultou que o custo de rodar com o GNV é de cerca de 10 centavos, comparado ao etanol de 19 centavos reais por quilômetro e a gasolina de 20 centavos. Quer dizer, a Comgás ela coordenou esse teste, junto com as concessionárias, com os sindicatos taxistas, de demonstrar na prática qual era esse custo. Sem perder o rendimento desse carro, potência, Os tudo? kits hoje em dia, às vezes as pessoas olham o GNV e costumam olhar para trás, eu costumo dizer que é comparar uma TV de válvula com uma TV de LED. Os kits hoje em dia, e tem que ser assim, eles são de 5ª geração, eletrônicos, com eficiência... Menorzinhos ou são grandes? Não, os kits, o que tem é mais tecnologia. Os tamanhos dos cilindros dependem do carro, mas há muito mais tecnologia do que havia 6, 7 anos atrás. Mas, infelizmente, a percepção estava distorcida. Então, esse esforço demonstra exatamente isso, que há uma opção a mais, não há uma pretensão de se deslocar a gasolina ou etanol, é um combustível a mais, um produto a mais, que ajuda o equilíbrio da balança de déficit comercial do Brasil, porque, na medida que você usa mais GNV, é importação de menos gasolina, que hoje em dia só piora a conta da Petrobras em relação a isso. Então, é um combustível a mais que está disponível numa rede aí de 310 postos por estado de São Paulo e proporciona para o consumidor uma economia real. Quer dizer, um taxista que roda na base aí de 5 mil quilômetros por mês e todos rodam mais, esse taxista que está nos ouvindo, ele tem uma economia aí na faixa de R$700 por mês. Muitas vezes paga até a prestação dele. Talvez não sirva para você, que rode pouco,
mais. Mas o senhor olhou para mim e achou que eu rodasse pouco? Eu rodo muito, tô adorando essa história aí, porque possivelmente então, vou ser adepta. Eu tenho aqui, meu caro ouvinte, tem aqui angariado um cliente a mais, um usuário a mais para o GNV. E preserva a eu fico qualidade do extremamente feliz por Exatamente. isso. Saúde pública, Até né? por conta da preservação do nosso meio Sem ambiente, dúvida. que é assunto aqui para o nosso colega ao lado. Como é que vê o GNV? Eu acho que é uma contribuição importante, porque nós temos uma condição de qualidade do ar muito ruim nos grandes centros, em especial aqui na região metropolitana de São Paulo. E, principalmente, essa qualidade do ar ela é decorrente da poluição provocada pelas fontes móveis, onde se encontram, de uma maneira preponderante, os veículos. Na região metropolitana, existem mais de 7 milhões de veículos hoje. E essa poluição do ar provocada pelos escapamentos dos veículos, ela é a responsável pela péssima qualidade que nós temos referentes a alguns poluentes, entre eles o ozônio. Então, é importante que haja uma ação mais rigorosa no que diz respeito a controlar as emissões dos veículos, e a substituição do combustível não deixa de ser uma contribuição significativa para isso. Se você me permite um outro comentário, além dessa emissão menor de particulados e etc., o que as pessoas não olham é o seguinte: para você repor gasolina e diesel, você tem um deslocamento de um caminhão para os grandes centros, né? O gás natural, ele, através de redes de abastecimento, ele tem uma ligação 24 horas por dia, né? Você imagina isso em maior escala, você teria menos caminhões no centro, uma rede mais limpa, mais segura. Então, os benefícios são muito grandes para os Por que as montadoras não já trazem isso como opção, inclusive na hora da compra do carro? Não há interesse? Você tem uma montadora pioneira nisso, que é a Fiat, que hoje ela já tem de carro o Linea, é um carro de série, muitos taxistas utilizam esse carro, é realmente um nicho específico de negócio. Muitos taxistas que nos ouvem sabem o que eu estou falando, porque eles têm esse carro. Nós estamos fazendo um trabalho muito próximo dessas montadoras para tentar outras alternativas. O que está se precisando aqui agora é um sinal forte de apoio de ter o GNV como uma alternativa também. E nós não estamos falando de subsídio nem nada. Por incrível que pareça, Só de Liliane... vontade política? Não, por incrível que pareça, eu, como homem de negócio, eu não gosto de perder negócio, hipótese nenhuma. Claro. Perder negócio para fantasmas é terrível. Como assim? É isso que a gente luta desde 2007, 2008. Vocês se lembram quando o próprio presidente Lula foi à televisão e disse que converter para o GNV era talvez um risco para o usuário. Isso, na verdade, nunca aconteceu. Você pode se lembrar um dia que faltou energia elétrica na sua casa, mas não se lembra de ter faltado gás no teu fogão, no teu chuveiro. É fato. Não é fato? É. Então, o que acontece com essa relação? Um fantasma de que ia faltar, que ia mudar, mudou um mercado. Então, uma palavra de apoio a esse mercado de GNV, simplesmente ser uma opção a mais, tem um poder enorme. E você sabe exatamente do que eu estou dizendo sobre essa linha. Então, nós estamos agora tentando mostrar para o consumidor do potencial de economia que ele pode fazer, dos benefícios ambientais que tem, e é uma cadeia que gera aí 5 mil empregos, né? Tem toda uma relação de uma cadeia de suprimentos, de fabricantes de kits, convertedoras e usuários. E é um combustível extremamente seguro. A questão da segurança, não só do abastecimento, mas ao uso, feito uma conversão de quinta geração com convertedoras. Quanto custaria para mim um kit hoje para fazer essa adaptação do meu carro? Um kit hoje ele custa, a depender da convertedora, de 4 a 5 mil reais. É caro. Depende de quanto você roda. Caro tem que ser relativizado com o que você roda. Se você roda 5 mil quilômetros, eu te falo que em 4 meses você tem um retorno. Não, mas é caro por falta ainda de um número considerável de pessoas que aderiram ao sistema. Porque quando você tem uma demanda maior, esse preço tende a cair. Sem dúvida. Por aí. Você, além de uma nova cliente de GNV, é uma consumidora atenta aos detalhes. Não, eu sou economista, porque então eu estou... A gente é estou pregando para convertidos, né? Eu vou contar para o senhor. A gente faz conta, não é assim? Dona de casa faz conta no supermercado. Vocês fazem conta. O governo que às vezes perde lá um bocadinho na conta, que a gente tem que ficar de olho. Mas a gente fica também, né? Mas, de qualquer forma, isso para estimular, e foi de propósito a minha pergunta, estimular para que possamos, então, de uma vez por todas, ou em grupo, adoro essas compras em grupo, adoro, viu? Estimular, inclusive, uma nova forma de negócio. Escuta, se eu tiver lá 100 pessoas e vamos pela internet, rapidinho você faz essa
junta esse número de gente e fala, nós queremos fazer a adequação para o nosso carro, porque todo mundo hoje quer fazer economia. Olha, você me perguntou das montadoras, é claro que todo negócio tem escala. A partir do momento que há o sinal, há mais usuários interessados, você e os seus 100 amigos, os nossos 1.000 amigos querem, as primeiras a voltarem para isso é a própria montadora. Ela percebe uma oportunidade de mercado e a coisa começa a se mover. Claro. E nós estamos tentando fazer a nossa parte. Há uma rede de gás para todo lado de São Paulo que você vai, mas o ponto-chave é esse, façam as suas contas. Façam as suas contas. Você vai ao supermercado, você compra o arroz, não é pelo pacote, é quanto custa o quilo, quanto custa a grama. Você roda o carro, é quilômetros. Quanto custa rodar com GNV, quanto custa rodar com a gasolina? Me surgiu aqui uma ideia. Pois Essa não. mudança do controlar, que a partir do ano que vem o prefeito se dispõe a devolver a taxa que os donos, os proprietários Você de está rindo, veículos... Brickman? Você dá risada de umas coisas que Eu não estou entendo. imaginando a gente pegar essa taxa de volta, como é que vai ser. Vai ser enfim. difícil. Acho que muita gente vai desistir no Com meio do caminho. Isso é mais mas caro. olha, 16 requerimentos com firma reconhecida. Vai. Mas, todavia, se o governo se dispõe para controlar melhor o ar, ressarcir, devolver, por que não ele estimular? O senhor não tem uma porcentagem de aprovação no controlado dos veículos de GNV, porque se são baixos poluentes, então até dispensaria esse tal do controlar, poxa. Olha, eu Não estou lhe conhecendo hoje aqui, mas é um comentário extremamente brilhante, assertivo, é pior do que isso. O controlar tem uma redundância em cima do GNV enorme. Para você rodar com veículo GNV, necessariamente, para a regularização do documento, você tem que fazer uma inspeção na OIA, ou seja, um órgão inspecionador ambiental. É uma inspeção muito mais qualificada que a do controlar. No caso de São Paulo, que veio controlar, você tem uma redundância. Você tem ali uma inspeção que prejudica o usuário de parar o veículo e fazer uma segunda. Quer dizer, não há a menor necessidade da inspeção. Pode haver a dispensa, mais economia para o usuário, sem, contudo, que isso implique que a questão da medição da qualidade ambiental tenha sido prejudicada. Pelo contrário, ela é muito mais, tem uma coricidade muito maior do que a do próprio controlar. Uma pergunta Concordo com você. chatinha. Normalmente, a restrição que eu ouço ao gás é de ocupar espaço demais no veículo. É por isso que eu perguntei Inclusive se o táxi. kit diminui. Então, o sujeito ele tem um táxi, quando ele coloca os cilindros no porta-mala, ele realmente roda mais, por preço menor, é verdade, Sim. só que ele não põe mala lá. Isso depende muito. Você está certo, obviamente, depende muito do veículo, mas. Nesses veículos que já vêm prontos de fábrica, também o cilindro está no porta-mala ou tem? Não, eles já são adaptados, então já há um planejamento de um melhor espaço de porta-mala, acomodação do cilindro na parte de baixo. Hoje, o veículo preferido dos taxistas é um veículo da GM, é o Spin, e é um veículo que é possível adaptar o cilindro de gás por debaixo dele. Então, não há perda de porta-mala. Obviamente, se você tem um carro não planejado por isso, você vai perder espaço no porta-mala. Então, é uma questão, como qualquer outra compra, como qualquer outra necessidade de um profissional de usuário, de se planejar por isso. O cilindro ele toma um espaço, mas ele se traduz também em algo que você pode planejar em qual carro que você vai comprar para a sua atividade profissional. Né? Se você é taxista e vai trabalhar em Guarulhos, você não pode comprar um carro pequeno. E a maioria dos carros hoje que estão sendo emplacados são carros que já proporcionam a instalação. O senhor não por viu o baixo. Brickman chegando dos Estados Unidos? Ele precisa de uma caminhonete lá com espaço para as malas todas das compras. Aí é um ônibus que vai apanhá-lo no... E diz todos nós, né? Vamos lá. A questão da inspeção veicular, ela é mais ou menos como a pessoa não quer saber de cigarro perto dela. Então ela chega e fala, olha, aqui dentro da minha casa, do meu apartamento, Ninguém fuma. No meu quarto ninguém fuma, mas fuma nos outros quartos, fuma na sala, fuma no hall, fuma no banheiro e tal. É a mesma coisa que está acontecendo em São Paulo, com essa história da inspeção veicular. Só é obrigado a submeter o seu veículo a uma inspeção veicular aquele cuja placa do carro é a placa de São Paulo. Sim. Aquele que tem uma placa de qualquer outro município da própria região Osasco, metropolitana, ali, do lado. não precisa de inspeção Curitiba, veicular nenhuma. as Então, toneladas. e vem circular em São Paulo. É. As pessoas trabalham em São Paulo com esse veículo e fica por isso mesmo. Ou seja, a qualidade do ar de São Paulo, que seria objeto da inspeção veicular, ela acaba sendo, faz de conta. Porque, na prática, o veículo de fora vem e polui tanto ou mais do que aqueles veículos aqui. Vou fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Eu espero você. TV Êxito nas redes sociais.
Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Muito bem. Olha aí, gente, um decreto recente que nasceu para deixar os padrões de qualidade do ar mais rígidos terá, na prática, um efeito contrário. A informação divulgada sobre o ozônio, gás que mais tem afetado a saúde da população, será, via de regra, a de um ar menos poluído. Na realidade, porém, a situação continua crítica como antes. A avaliação passou a ser feita pela média, o que provoca uma tal distorção. E aí eu quero ouvir o comentário do Eduardo San Martin, que está aqui conosco, porque ele é um consultor ambiental e diretor também do Departamento do Meio Ambiente da Fiesp. Explica aí para nós. É para inglês ver, é isso? A origem disto é a Organização Mundial da Saúde, ela recomendou aos países membros que eles alterassem os padrões que estabelecem qualidade do ar, trazendo padrões mais rigorosos para cada um dos poluentes principais. Por quê? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, os padrões até então considerados estavam permitindo a ocorrência de problemas na saúde das pessoas. Então, problema de tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz, garganta, doenças cardiovasculares e, em alguns casos, para quem já tem doenças cardiovasculares, inclusive com risco de morte. Então, a Organização Mundial da Saúde propôs isso para todos os países. No Brasil, o governo de São Paulo foi o primeiro até agora que adotou esses novos padrões. Então, esse decreto que foi assinado pelo governador agora no mês passado, há 2 meses, ele adota os novos padrões e estabelece um prazo para que esses padrões sejam atingidos. É evidente que o decreto não vai melhorar a qualidade do ar. O decreto traz uma coisa boa, que até então, quem sempre pagava a conta quando havia poluição do ar era a fonte fixa. O que é a fonte fixa? É a indústria, especialmente. Agora, o governo admite formalmente, pela primeira vez, que os grandes problemas de qualidade do ar são decorrentes das fontes móveis, em especial os veículos, que predominam nesse grupo de fontes. Então, agora o governo vai ter que dar um jeito de obrigar os veículos a reduzirem suas emissões. Para você ter uma ideia, aqui na região metropolitana, são emitidas 134 mil toneladas por ano de monóxido de carbono das fontes móveis, enquanto as outras fontes emitem apenas 4.200 toneladas. Um outro poluente, o hidrocarboneto, são 27 mil toneladas dos veículos contra 4.700 toneladas das outras fontes. Ou seja, o veículo ocupa um espaço principal na região metropolitana de São Paulo no que diz respeito à poluição. E agora, como eu disse, esse decreto vai forçar o governo do Estado a desenvolver alguma ação junto às fontes móveis. Talvez a utilização de outros tipos de combustíveis não fósseis que possam reduzir essas emissões. Isso é um fato positivo desse novo decreto. Como que o governo vai fazer, eu não sei. Como é que ele vai conseguir que os veículos parem de poluir o tanto que estão poluindo? Porque cada dia isso vem aumentando. Para se ter uma ideia, a qualidade do ar em Cubatão, hoje, Cubatão, que é um polo industrial, ela é, na maior parte do ano, melhor do que a qualidade do ar medida dentro do Parque do Ibirapuera. Santo Deus. Essa é a realidade de hoje. É para apavorar todos nós, né? Agora, Eduardo, tem um outro ponto, quero até destacar aqui para o Rubens, que passa despercebido por nós, né? Por exemplo, o prefeito Kassab fez todo o esforço para tirar os caminhões de diesel, que são grandes poluidores, mas tem um fato que talvez vocês não tenham percebido. A energia elétrica, no horário de 5, 17 às 20 horas, por ela ser mais cara, o chamado horário de pico, naquele momento, você pode fazer uma geração de energia através dos geradores que estão nas garagens. O que isso implica? Que, apesar de todo efeito do rodízio municipal, todo efeito de se tirar os caminhões de diesel daqui, quando dá 5 horas da tarde, pelo menos 20, 15 mil caminhões ligam os teóricos, ligam o motor nas garagens dos grandes prédios para a geração de energia. Né? E esses caminhões teóricos, né, que são os geradores, eles não passam por inspeção veicular.
Quer dizer, é uma coisa que está no subsolo dos grandes prédios que, de certa forma, ainda não foi percebida. Quer Em dizer, geral são a óleo cru, né? Ou óleo diesel. ou óleo diesel. Se forem óleo diesel, em cima de motores... Vamos falar aqui para os ouvintes, aqueles motores mais antigos, obsoletos, ou seja, sem eficiência nenhuma. Mas a verdade, basta olhar os grandes prédios, os grandes shoppings, que às 5, às 8 da tarde, esse fato aqui comentado piora ainda mais, né? Então, são as chamadas, são adições a esses dados que ele falou que acontecem em São Paulo diariamente. E acrescente-se a isso o fato de que todo dia entram em circulação apenas no município de São Paulo 700 carros novos. E não se constrói rua, avenida, para receber mais 700 carros novos todos os dias. O que isso leva? Ao congestionamento. Maior congestionamento, maior poluição do ar. Ô, vereador, esse assunto para o senhor aí. Essa história de ligar esses... Agora eu fiquei atenta. Quer dizer, no período de 5 da tarde... Às 20 horas... Os geradores são ligados? São ligados porque é muito mais barato funcionar com diesel ou um outro combustível do que pagar o custo daquela energia. E que polui tão ou mais. Polui, eu diria, até mais do que os carros que, pelo menos, de alguma forma, têm algum tipo de inspeção, né? Essa é a realidade Olha, hoje, vereador, presidente. olha que matéria boa realmente aí. Eu desconhecia. Eu também. Ou seja, o governo não planeja o custo da energia para efeitos de poluição. Aliás, tem uma coisa fantástica, que é mais ou menos no mesmo nível, que é o seguinte: o governo deixou construir parques eólicos, energia gerada pelo vento. Poluição praticamente zero. Só que não construiu linha de transmissão. Então está lá gerando, o governo paga, porque está gerando, mas não transmite para lugar nenhum. Então, como não transmite, liga a usina a óleo para criar energia. Ou seja, uma questão de Está inventando a roda? Né? Tá vendo? Nós estamos inventando a roda, né? Impressionante. Mas é um tema, de fato, não é? Não, eu até gostaria... Vereador, né? Eu sou, por coincidência, esse ano, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Eu gostaria de convidá-los para levarmos para dentro da Câmara essa discussão, quem sabe procuramos aí. Eu acho essa as discussão sugestões fundamental. É uma questão de se apurar, de verificar alternativas. Mais do que apontar o problema, nós temos que ver que alternativas. No momento que um grande empreendimento sai em São Paulo, igual a região da Berrini, que cada dia sai um prédio, e cada prédio leva 4.000 pessoas, pelo menos 2.000 veículos para lá e tudo isso, que solução é aquela? Qual a solução de equilíbrio sustentável na geração de energia, do consumo, da reciclagem? Esse é um tema absolutamente chave para discutir. Gente que fala, contribuindo aí, né, para o melhor viver do paulistano e por aqueles que aqui passam, daqueles que por aqui passam, porque, afinal de contas, eu desconhecia. Você conhecia essa história, Brico? Você conhecia? Não. Olha que informação importantíssima e que o vereador Rubens Calvo abraça aí essa questão de entender melhor e fazer com que possamos ter mais qualidade de vida. Gente, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que isenta imóveis com área menor do que 1.000 metros quadrados para 1.500 metros quadrados da burocracia para obter licença de funcionamento. Se a lei for sancionada, os comerciantes não precisarão mais apresentar o ABITS, auto de vistoria, alvará de conservação, auto de conclusão e outros documentos para obter a licença de funcionamento. Isso é bom ou isso é ruim, Rubens Calvo, nosso vereador? No meu entender, é ótimo. Porque nós fizemos uma pesquisa, na realidade, nosso líder, porque esse é um projeto da bancada do PMDB, somos 4 vereadores, o líder é o vereador Ricardo Nunes, e por ter sido diretor regional comercial, então ele vivencia uma problemática de regularização do comércio. Até então, sempre se vinculou, e até o prefeito sancionou essa lei, o ABITS com o alvará de funcionamento. No governo anterior, o Kassab, ele verificou que 2.400.000 cadastros de comércio existentes na cidade de São Paulo e apenas 65.000 são totalmente legalizados, que têm essa permissão, essa licença de funcionamento. Essa aqui é a realidade. O alvará é provisório, licença de funcionamento. O caso é de tamanha gravidade. Por exemplo, quantas redes, bancos, grandes magazines, grandes redes de restaurantes e lanchonetes, que tem lá a sua placa, porque o comércio ele tem que informar do que ele está proporcionando. Para você colocar uma placa,
você é obrigado a ter o CADAM. É uma licença para ter aquela placa. Só que aquela placa só pode ser dada o CADAM se for vinculado com a licença de funcionamento. Então, se 2.400.000, pouco mais de 65 mil tem essa licença de funcionamento, coloca no mínimo 97% de todo o comércio da cidade de São Paulo na ilegalidade. E como é que tem esses CADANs, essas placas? Se a multa por falta de CADAM hoje é em torno de R$10 mil. Então, alguma coisa está muito errado na cidade de São Paulo, tornando uma cultura que, graças a Deus, não é a prática de todos, mas é criar dificuldades para vender facilidades. Isso coloca o comerciante muito fragilizado em termos da sua legalização, em termos também da sua tranquilidade para o seu funcionamento. Isso acho que é um projeto interessante que interessa à Fiesp. Aliás, parabéns à Fiesp, porque pelo que a gente soube, e tem se noticiado que a Fiesp tem construído mais escolas do que o governo do Estado de São Paulo, aí pelo Estado. Né? Então, parabéns. Abraço ao presidente Paulo Scaff. Né? Então, é um projeto que desburocratiza, é um projeto que traz para a legalidade e é um projeto que legaliza, se Deus quiser, de primeiro momento até 1.500 metros, a estimativa que teve mais de 1 milhão de comércio na cidade de São Paulo, podendo, inclusive, esses comerciantes fazerem convênios, porque uma das exigências de convênios é que tenha toda a documentação da sua legalidade, da sua existência. O projeto passado do prefeito Kassab, ele dava um alvará condicionado até 1.500 metros quadrados de área de uso comercial. Condicionado, o que quer dizer? Você obtinha até por computador, tendo os laudos mostrando que não era de área invadida, a área que estava para ser tombada, a área que estava para ser desapropriada, ou na sua origem algum tipo de irregularidade, área contaminada, você comprovaria isso. Um laudo de um engenheiro responsável pela condição de habitabilidade, e você, então, tinha um alvará condicionado por 2 anos. Quer dizer, ele se propunha em 2 anos a regularizar seu imóvel. Ocorre que muitos desses imóveis são, para o comércio, são alugados de garagens, de térreo, de grandes edifícios que jamais serão regularizados na cidade de São Paulo. Tem muitos bancos aí funcionando que não têm alvará de funcionamento. Essa que é a realidade. Não, mas eu sou a favor porque você de tirar a burocracia. Mas também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é mais ou menos, eu vou falar bem leiga, é mais ou menos assim, se a gente não pode com ele, a gente junta-se a ele. Não é mais ou menos isso não, né? Não, a ideia é o seguinte, se mantém o consignado de 1.500 para 5.000 metros quadrados. E até 1.500 metros, com toda essa comprovação, com esse laudo técnico de escritórios idôneos de engenharia, ele poderá obter a sua licença de funcionamento. Isso vai ajudar muito, porque é a única cidade do estado de São Paulo que tem essas exigências, ainda era a cidade de São Paulo. E nós vimos aí o índice de melhor qualidade de vida, está em torno da região de Campinas, que não tem essas exigências. Agora, vereador, uma pergunta. Pois não. Essas Ainda mais casas vindo do noturnas, senhor. essas casas noturnas que não estão deixando ninguém dormir, nessa altura do campeonato está tendo uma guerra ali na área da Padre João Manuel, da Oscar Freire, da Consolação, e que também não tem alvará nenhum, e que também não fizeram obra nenhuma, elas, em geral, não têm 1.500 metros. E também não tem 2 saídas que deveriam ter. Aí você chama a prefeitura não vai. Não é? Aí elas não vão precisar nem dessa documentação? Não, elas têm outra legislação, que é do acolchoamento acústico, que é da proteção, ainda mais agora desses casos que aconteceram em algumas boates, somente lá no sul, que quantos jovens morreram queimados, com área de fuga, por isso que tem que ter esse laudo, e isso não implica de se manter a fiscalização do governo no que tange à segurança, ainda mais em locais onde muitas pessoas frequentam. Há outros projetos de lei para normatizar o funcionamento de boates e lugares de concentração de shows,
justamente no sentido de minimizar os problemas ou inviabilizar acidentes como aqueles que aconteceram por irresponsabilidade, por falta de fiscalização, por funcionamento de casas irregulares, porque pagam fiscais inescrupulosos. Esta é que é a realidade. Pelo menos a gente consegue tirá-los da mão desses fiscais e que se faça um outro tipo de fiscalização quanto à segurança, principalmente do consumidor. Muito bem, gente. Eu vou tirar um pouquinho aí do seu apetite agora, porque chegou a hora, em vez do Brickman discursar aqui. Os gastos do Senado, não é porque ele vai falar, é porque a pauta que ele vai tratar diz respeito ao seu dinheiro e ao meu, viu? Do Senado Federal para equipar a nova praça de alimentação da casa, que vai incluir 2 restaurantes, já chegam a cerca de R$ 176.600. Já foram comprados, por exemplo, um freezer de R$ 77,9 mil, uma máquina embaladora a vácuo por mais de R$ 39 mil e guardanapos de pano no valor unitário de R$ 420. É isso mesmo. E aí, Carlos Brickman? Olha, eu não entendo nada de preço de freezer. Pode ser um freezer industrial, então não vamos nem falar disso. Também máquina embaladora a vácuo, também. Agora, guardanapo a R$ 420 cada Eu entendo, então eu vou te dizer. É esquisito, não é? Eu vou dizer que tem até mais caro. Tem com fio a ouro, tem. Se você for comprar do Irã, então tem algumas coisas aí bem especiais. Agora, cravejados precisa... brilhantes. Não, precisa... A pergunta é, precisa uma casa do povo ser um guardanapo que vai usar nas refeições, que seja de boa qualidade, por R$ 420? Mas eu vou te fazer uma pergunta pior. A festa para o Papa no Rio, na Prefeitura do Rio, foi servido para o Papa, na festa inteira, café, água e biscoito. Saiu R$ 1.600 por pessoa. Nossa. Quanto? R$ 1.600 por pessoa. Café, água e biscoito. A bancada do PMDB, desculpe, Rubem, foi jantar na casa do Henrique Alves, em Brasília. Saiu, se não me engano, 600 e poucos reais por pessoa o jantar. Gente, 600 e poucos reais, é difícil você encontrar um restaurante de altíssimo luxo que cobre. Não é só a comida. Você vai me desculpar, mas aí é a comida e a bebida. Não estava incluída a bebida. Só a comida? Não, é mesmo se tivesse incluído a bebida, gente. Mas no café e biscoitinho, R$ 1.300. Isso é um absurdo. 1.600. Que país é esse? Que país é esse? Quer dizer, não tem como você explicar essas coisas. É aquela ladroeira que está passando no meio. Olha, tem uma despesa aí com guardanapo. Aí, se você for examinar, é brava, viu? É por isso que o povo vai às ruas. Graças a Deus, tomamos consciência e temos que ir mesmo. E o Vale Coxinha do Estado? O quê? O Vale Refeição do Estado, que é popularmente chamado de Vale Coxinha, quer dizer, se gasta R$ 600 num jantar para deputados, por cabeça, e um servidor, ele está o dia inteiro fora de casa, ele tem um Vale Refeição, que dá para comprar um coxinha e um copo d'água. Olha, então, a nossa casa aqui, que não é do tamanho do Senado, o presidente, eu não sei se eu posso contar, mas já contei, viu, Flávio Gennari? Conta. O diretor-geral, Fausto Camões, aqui o café é serviço gratuitamente. E não é ruim, não. É ruim, é bom. Do Senado? Aqui, o daqui. Do Senado eu não sei, mas daqui não é uma delícia, aqui é de graça. Você vê como é que são. Nós estamos mais ricos que o Senado lá, hein? Fala sério. Olha, o Ivani do Tatuapé, para o Rubens Calvo. Todo mundo sabe que a saúde pública nesse país sempre esteve um caos. Filas, consultas que demoram anos. Isso quando você consegue marcar. SUS falido, um desrespeito com o cidadão fora do comum. Mas, mesmo assim, acho positivo que esses médicos venham. Claro que o projeto só vai funcionar se eles tiverem equipamentos. Mas minha pergunta é, mesmo sem o Revalida, eles seriam aí tão capazes assim de realizar o trabalho? Acredito que não, né? Porque temos médicos até aqui no Brasil, formados nas universidades, que a gente não sabe que se fizesse um revalida interno para ele continuar na sua profissão, se ele seria mantido atuante. Né? Infelizmente, a medicina está de mal a pior. A qualidade do ensino está caindo, infelizmente. Medicina, direito, jornalismo e por aí vai. Infelizmente.
Agora, a pior situação que tem, é o que bem lembrou o nosso diretor do meio ambiente da Fiesp, Eduardo Samartim. O doutor Eduardo, com muita propriedade, muito sentimento, que é uma coisa que agride todos nós, pessoas que morrem à míngua sem um atendimento digno nas filas dos pronto-socorros, que ele está lá no hospital, na porta, e morre ali sem um atendimento. Essa é a realidade da cidade de São Paulo. Se em São Paulo acontece isso, doutores, imagina o que deve estar acontecendo no sertão brasileiro. Olha aí, o José Carlos Santana, de Santana, lá do bairro, muito obrigada, viu? Sérgio Luiz, mas já ouvi dizer que a gasolina vai aumentar. É bem assim, o crédito para comprar carro é liberado enquanto a gasolina aumenta. E aí o que a gente faz? Isso pode gerar protesto por parte dos contribuintes? Qual a sua opinião? Minha opinião com relação à gasolina é muito simples. A situação que está a Petrobras subsidiando o aumento já represado da gasolina há muito tempo é insustentável, sobre todos os aspectos, né? É sempre a questão de segurar isso em troca de um controle de inflação, isso que todos sabem. A gasolina está com defasagem de pelo menos 30%. Basta ver o que era a taxa do dólar há 4 meses atrás, de R$ 2,00, e hoje R$ 2,40, R$ 2,45. 20% de aumento. Tem os tais 700 carros que entram todo dia somente na cidade de São Paulo, e daí vai. Eu penso que será insustentável para a Petrobras, que tem minoritários, que é importante, né, aqueles minoritários que nos escutam, que têm ações, ou seja, na Petrobras, possam sustentar isso no longo prazo. Então, eu vejo, sim, que a possibilidade da gasolina aumentar é real, principalmente se a taxa de câmbio de dólar ficar no nível que está, e eu acredito que isso possa acontecer desse ano. Será, sobretudo, uma decisão política, né, não uma decisão de negócio. Não apenas é real, como é necessária. Eu acredito que sim. A Petrobras já é público, que ela vem pleiteando já esse aumento. Não me cabe aqui tecer comentários sobre a mais do que isso, mas certamente, vendo o negócio, observando o mercado de energia, isso tem um limite. Eu acho que esse limite está muito próximo. Então, eu vejo, sim, uma possibilidade do aumento do custo da gasolina, e daí vai o etanol, porque tem a paridade de preços. A Eide Medina, do centro de São Paulo, comenta assim: trabalho e moro no centro de São Paulo, me sinto em um forno quente e poluído. Quando acordo, dá vontade de fechar a janela e não sair de casa. De onde vem a maior parte dos poluentes do ar da cidade? Se, pelo que me consta, as maiores indústrias ficam aqui na cidade de São Paulo. E o Jaime, do Jardim Bonfilioli: Eduardo, um catalisador em bom estado contribui para a redução de poluição automotiva? O catalisador ele já é equipamento inserido em veículos novos, os veículos já saem com a obrigatoriedade de ter esse equipamento. Agora, nós temos muitos veículos antigos, e esses veículos antigos eles têm uma grande responsabilidade. Não são só os veículos que poluem, existem outras atividades, a maior parte delas provocadas pelo ser humano, que geram alteração na qualidade do ar. A atividade industrial na cidade de São Paulo ela foi sendo reduzida ao longo dos anos. A indústria saiu da cidade de São Paulo. Existem poucas fábricas instaladas no município de São Paulo. Hoje elas foram para o interior, para áreas mais industrializadas. Hoje, o grande problema no município de São Paulo é a poluição gerada pelos veículos. E, para isso, ações governamentais precisam ser adotadas. E é importante que você, eleitor, preste bem atenção no dia que você for votar, para que você vote em pessoas comprometidas com a sua qualidade de vida. Eu votei no vereador Rubens Calvo na última eleição, nunca disse isso a ele, porque é uma pessoa comprometida com a saúde das pessoas. Então, preste atenção, porque senão nós vamos cada vez entrar num caldeirão maior do que esse que você está sentindo. Agora, Eduardo, deixa eu fazer uma perguntinha chata. Alguns anos atrás, São Paulo tinha uma excelente rede de veículos elétricos. Bondes que cobriam a cidade inteira, e ônibus elétricos em quantidade bastante ampla, que, aliás, eram fabricados no Brasil pela Villares, se não me engano, que fazia os motores, né? Muito bem. Hoje não tem mais ônibus elétrico, tem um pouquinho só, sobraram uns resquícios. Bonde não tem mais. Foi tudo dizimado. Você não tem medo que essas iniciativas, digamos, anti-gasolina, sejam dizimadas também? A alternativa que nós temos que procurar é a alternativa a favor do ser humano. Isso tem que ser o objetivo primordial. Se nós melhorarmos a qualidade do ambiente onde vivemos, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Países onde a qualidade do ar é melhor faz com que as pessoas vivam mais tempo do que vivem em países onde a poluição está presente. A dizimação desses transportes, que o Carlos Brickman competentemente mostrou, foi, segundo aqueles que a decretaram, função de aumentar a velocidade do transporte público. É isso que se dizia na época. Vamos aumentar a velocidade do transporte público. O bonde, o ônibus elétrico, ele é lento, ele não acompanha a velocidade. Que velocidade? Não tem velocidade no trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo é um contínuo congestionamento. E mais uma coisa, você que tem o hábito de achar que está fazendo exercício e isso está fazendo bem para a sua saúde, horário errado, tome cuidado do lugar onde você está praticando exercício. Porque ficar correndo nas calçadas da Paulista, no canteiro central da Sumaré, do lado da 23 de maio, por ali, esquece. Você está prejudicando a sua saúde em vez de melhorar. Você já andou na ciclovia ali das Marginais? Já. Eu já também. Você aguentou o cheiro? Não, é horrível. Uma vez e nunca mais. Aquele cheiro de composto de enxofre que vem do rio poluído. Bom, aí nós temos uma bela ciclovia para se matar mais rápido, entendeu? Porque você vai para lá e respira aquele ar horroroso. Deixa eu te contar que vai acontecer o primeiro Itaquera Acontece entre os dias 23, 24 e 25, sexta, sábado e domingo, portanto, de agosto. Será realizado lá o primeiro Itaquera Acontece, onde vão ter várias iniciativas lá, atendimento, gente estético, brincadeira para as crianças. Olha, mais de 50 mil pessoas, entre elas empresários locais, comerciantes, representantes de bairros, escolas, universidades, hospitais e outras entidades, estão empenhadas para que você tenha aí um final de semana realmente com muita produtividade no quesito saúde e entretenimento. Fica no Parque Linear, no Rio Verde. Cerca de 100 barracas vão oferecer à população diversos tipos de comida. Portanto, lá, diversão garantida. Não perca, você que é aí da região de Itaquera vai poder participar, viu? O secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel, vai estar também junto com o prefeito Fernando Haddad, lá pertinho de vocês. Dia 23 de agosto, portanto, a partir das 9 da manhã, no auditório da Faculdade Pascoal Dantas, na Avenida Afonso Sampaio Souza, no Parque do Carmo, no dia 24, 25, no domingo, no Parque Linear Rio Verde, na Avenida Itaquera, a altura do número que você tirou aí, que eu não sei qual é o número do Itaquera ali. Depois você me fala, tá, Raela? E dá para chegar de metrô lá, né? Dá para chegar de metrô. Muito bem. Eu tenho que terminar, mas antes eu não quero deixar meu ouvinte aqui sem resposta. Brickman, diz a Maria Aparecida de São Judas, o Senado está de brincadeira, né? Depois de tudo que o povo já mostrou nas ruas, ainda tem a cara de pau de comprar guardanapo a R$420. Faça-me o favor. O pessoal gosta, né? Gosta Deve ser guardanapo bom, né? Ah, o pessoal de lá, né? Aquela minoriazinha lá, claro. né? Aquele negócio de guardanapo de papel não é para suas excelências, né? Não, eu acho assim, tem que saber qual guardanapo que vai chegar, né? Porque a metade do valor desse guardanapo vai comprar outro guardanapo. Ops, falei. Vamos Não, deixa eu te explicar. Nada disso é uma decisão sozinha. Ninguém toma essa decisão sozinho. Sempre é decidido por uma comissão. Ah, então tem mais gente envolvida. Eu pensei que a gente pudesse culpar só um, tem muito mais. Ai, meu pai do céu. Deixa eu encerrar o programa de hoje dizendo que foi uma alegria contar com a presença do vereador Rubens Calvo, do meio ambientalista, o Eduardo San Martin, do Carlos Brickman, esse excelente jornalista. Também, a primeira de muitas vezes, eu espero aqui, que possa estar conosco o diretor de marketing, planejamento e suprimento de gás da Comgás, Sérgio Luiz da Silva. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Gente que fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, a produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.